Bem-vindo de volta ao programa. Hoje, estamos recebendo Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado por estar conosco. Estamos vendo relatos tanto da mídia israelense quanto da americana de que, na última hora, eles começaram a atacar o Irã em algo que estão chamando de ataque preventivo. Agora estamos ouvindo sobre explosões em Teherã e, se não me engano, também em outras cidades. Gostaria de saber se você pode nos contar o que está acontecendo aí no local. Bem, como todos sabemos, os Estados Unidos e o regime israelense são completamente desonestos e enganosos, e já vimos isso um número infinito de vezes antes. Vimos isso durante a Guerra de 12 Dias, enquanto negociávamos entre a quinta e a sexta rodada de conversas. O regime israelense e o governo Trump realizaram um ataque relâmpago contra o povo iraniano. Durante esse período, as pessoas já esperavam que um ataque desse tipo acontecesse. Os iranianos, é claro, negociaram, como você e eu já discutimos antes, tanto para ver se uma solução era possível, quanto para que a comunidade internacional e seu próprio povo se sentissem seguros e entendessem com total clareza que não é o lado iraniano que busca morte, destruição e assassinato. E as negociações, segundo todos os relatos, estavam avançando. O ministro das Relações Exteriores de Omã deu uma entrevista nos Estados Unidos e falou sobre otimismo e progresso, mas a classe do establishment estava insatisfeita. Eles não buscam a paz entre o Irã e os Estados Unidos, nem a paz em nossa região. Como o embaixador dos Estados Unidos disse hoje, não posso dizer que admitiu, ele basicamente afirmou abertamente, e ninguém o condenou ou puniu no governo dos Estados Unidos, que se o regime israelense dominar toda a região, tudo bem para os Estados Unidos. Então, quando temos essa mentalidade entre os funcionários americanos, e quando eles atacam constantemente enquanto estão negociando, os iranianos não têm outra opção a não ser revidar. E revidar de forma muito, muito dura. Agora, eu não sei, neste momento em que falamos, qual é o papel que os Estados Unidos estão desempenhando nesse ataque. Se estão sendo usados seus próprios mísseis ou seus próprios jatos. Mas, sem dúvida, a resposta iraniana contra o regime israelense será muito severa. Pessoas foram assassinadas hoje em Teherã e em outras cidades. Esta é uma guerra não provocada. Mas os iranianos, como vimos quando estavam muito menos preparados há 8 meses, revidaram. E no fim das contas foi o regime de Netanyahu que concordou com um cessar-fogo. Então, não tenho dúvida de que o Irã vai revidar, e revidar com força, com sucesso hoje. A questão é, o que os Estados Unidos vão fazer? Eles tiveram algum papel nisso? Ainda não sei. Terão algum papel? Porque você e eu sabemos que aparentemente os americanos têm sido vistos, já que não tem desculpa para travar essa guerra não provocada, tentando encontrar um cenário em que os israelenses atacariam, e isso lhes daria uma desculpa para atacar. Agora, que desculpa isso lhes daria? Não faço ideia, porque isso seria agressão. E participar de uma agressão não reforça a lógica da guerra, nem a lógica de uma guerra justa. Apenas cria uma justificativa para a guerra. É uma agressão pura e feia. E isso acontece no momento, Glenn, em que vemos que nos Estados Unidos, pela primeira vez, o regime israelense tem menos simpatia entre os americanos do que os palestinos. Acho que isso é significativo. O regime percebe que o tempo não está a seu favor, percebe que o mundo se voltou contra ele, e até o povo americano, que é o mais propagandeado do mundo, está enxergando através da propaganda. Eles estão vendo além da censura nas redes sociais e da propaganda unilateral da grande mídia. E isso não é uma boa notícia para o regime. Então acho que eles estão agindo de maneira muito desesperada. Bem, sobre os Estados Unidos não terem um bom motivo,
A Politico publicou recentemente um artigo em que destacava que muitas pessoas em Washington, segundo a própria Politico, acreditavam que seria melhor para Israel atacar o Irã primeiro. Assim, quando o Irã retaliasse, os Estados Unidos teriam um motivo para entrar na guerra sob o pretexto de defender Israel, em vez de serem vistos como os agressores. Mas isso levanta uma questão. Como você, eu sei que você não faz parte do governo iraniano, mas como espera que o Irã retalie nesse caso? Ele atacaria Israel e depois esperaria ser atacado novamente pelos Estados Unidos? Ou você acha que o governo iraniano não considerará Israel e os Estados Unidos como dois atores separados nessa guerra? Eu não sei, porque depende do que aconteceu. Não há dúvida de que o Irã vai atacar o regime israelense. Isso vai acontecer em breve. Pode até estar acontecendo enquanto falamos agora, eu não sei. Mas em relação aos Estados Unidos, acho que teremos que ver qual papel eles desempenharam. Talvez os Estados Unidos estejam dizendo que foi uma operação conjunta para provocar o Irã, não sabemos. Talvez tenham sido apenas os israelenses. E os americanos estejam dizendo, nós também participamos, ou os israelenses estejam dizendo, nós também fizemos parte disso. Isso poderia levar os iranianos a atacar os americanos. E então os americanos diriam que os iranianos os atacaram. Ainda não sabemos que jogos eles estão jogando. Talvez neste momento os comandantes e líderes do país já tenham descoberto. Mas falando com você agora, eu não sei. O que é certo é que o Irã vai punir o regime israelense. O que não está claro é qual papel os Estados Unidos desempenharam até agora. Talvez tenham tido algum papel, ou talvez estejam fingindo que tiveram para provocar o Irã. Não está claro, mas o que está claro é que os Estados Unidos, os elementos sionistas que controlam grande parte dele, querem se envolver nisso. Portanto, temos que ter muito cuidado com o que eles querem dizer quando afirmam que foi uma operação conjunta. Pode ter sido, na verdade, uma operação do regime israelense, mas os americanos podem querer enganar o Irã para que ataque alvos americanos. Nada está claro no momento, mas acho que nas próximas horas as coisas ficarão muito mais claras. O que sabemos até agora, no entanto, sobre o que os israelenses atingiram? Começou com alguns relatos dizendo que eles atacaram Teherã, mas pelo que entendi, outras cidades iranianas também foram atingidas. Então sabemos quais são os alvos? São alvos militares, de infraestrutura ou políticos? Ainda não está claro para mim, porque estou aqui com você e não estou acompanhando as notícias de perto. O que vi online é que eles atingiram o Ministério da Inteligência, a Guarda, a Polícia, possivelmente o gabinete do líder, talvez até o gabinete do presidente. Isso não está claro para mim. Mas os iranianos têm tomado precauções. Embora não possam paralisar completamente o governo e os negócios precisem continuar, não é como era há 8 meses. Os iranianos estão muito menos vulneráveis agora, comparativamente falando. Mas no fim das contas, isso é um ataque relâmpago. Quando se tem um ataque relâmpago, haverá baixas. Vão haver pessoas inocentes assassinadas, vão haver autoridades governamentais assassinadas, mas não acho que isso vá terminar bem para o regime israelense. Vai ser pior do que a guerra de 12 dias para eles. A grande questão, é claro, é o que os Estados Unidos vão fazer. O Irã está preparado para uma guerra com os Estados Unidos, e já discutimos isso antes. Mas se houver uma guerra com os Estados Unidos, isso vai derrubar a economia global. Os iranianos vão lutar por sua sobrevivência. Portanto, as pessoas em todo o mundo precisam reconhecer que, aconteça o que acontecer, a culpa é do regime Trump, da classe Epstein e do regime Netanyahu. E eu acho que isso vai mobilizar ainda mais o mundo contra os Estados Unidos e o regime israelense. Os Estados Unidos são um regime fora da lei. Estão sufocando o povo de Cuba neste exato momento, e a mídia norte-americana permanece em silêncio porque está toda capturada. Pertencem à classe Epstein.
Vemos que o povo da Venezuela está sendo forçado a adotar políticas ditadas por Washington. Vemos que o embaixador dos Estados Unidos basicamente diz que Israel pode tomar o que quiser na região, e ele não é repreendido, não é removido. O que ele diz não é rejeitado por Washington, porque essa é a política não oficial. Não é a política oficial, mas é a política não oficial. Bem, é possível. Eu também vi esse argumento, de que Israel poderia atacar para provocar uma retaliação iraniana contra as forças americanas, o que então envolveria os Estados Unidos. Isso é claro, parte do pressuposto de que os americanos não estão cientes do que os israelenses estão fazendo. Mas isso coloca o Irã em um dilema, porque por um lado seria mais fácil lutar contra os israelenses primeiro, mas parece muito improvável que os americanos fiquem de fora dessa vez. Então o Irã também perde o benefício de, digamos, não esperar ser atacado primeiro. Você sabe se há alguma política ou expectativa sobre o que o Irã poderia fazer? Eu não acho que exista qualquer dilema. O regime israelense atacou e nós o puniremos. Se os Estados Unidos atacarem, nós também os puniremos. A questão que eu tenho, e isso é apenas uma questão pessoal, talvez não para aqueles que estão no comando agora, já que eles sabem exatamente o que está acontecendo, é a seguinte: quando o regime israelense e pessoas na mídia citam autoridades americanas dizendo que foi um ataque conjunto, talvez o que estejam tentando fazer seja provocar o Irã a realizar um ataque contra os Estados Unidos, acreditando que foi uma operação conjunta. Esse é apenas o meu palpite pessoal. Mas eu acho que a política do Irã é bastante clara. O Irã vai atingir o regime israelense com muita força. Se os Estados Unidos atacarem, será uma guerra total. Em termos do alcance disso, você acha que, considerando que os mísseis estão, bem, eu não diria que estão vindo devagar, mas você acha que isso é algo que os israelenses e os americanos poderiam tentar apresentar como um ataque limitado? Nós já conversamos antes que eles prefeririam um ataque limitado, apenas para atingir o Irã um pouco, e depois dizer aos iranianos, certo, terminamos agora, se vocês não retaliaram. Você acha que é isso que eles podem estar tentando fazer aqui, dado que os Estados Unidos e os israelenses não entraram com tudo o que tem de imediato em um ataque massivo? E se for o caso, como você espera que o Irã responda? Você acha que há alguma disposição para aceitar esse ataque limitado? Se for apenas um ataque israelense, o Irã o punirá de forma implacável e o atacará até que esteja acabado, tão duramente que implorará por um cessar-fogo. Esse é o cenário A. Cenário B. Se os Estados Unidos atacarem o Irã, então os iranianos disseram que isso se tornará uma guerra regional, uma guerra total. Portanto, minha suposição é que os iranianos não vão entrar nesse tipo de jogo. Eles revidarão com muita força e desenvolveram uma capacidade muito poderosa para isso. Lembre-se, essa seria uma guerra pela sobrevivência do Irã. Se os Estados Unidos atacarem, será uma guerra pela sobrevivência do Irã. Para os Estados Unidos, seria uma guerra de escolha, para ajudar os monstros genocidas em Tel Aviv, para ajudar o etnossupremacismo, para ajudar o expansionismo israelense. É para isso que serve, para os americanos. Apesar do fato de que o próprio povo deles não quer a guerra, e apesar de que o próprio povo deles está cada vez mais passando a desprezar o regime israelense. Mas para o Irã, esta será uma guerra de sobrevivência, então ele vai revidar com força. Mas novamente estamos falando de cenários, e talvez, enquanto você e eu conversamos, isso já esteja acontecendo. Não sei. Até agora, enquanto falamos, o ataque veio de Israel. Eles afirmam que é um ataque conjunto, mas parece vir de Israel. Então o Irã responderá a Israel. Se for realmente um ataque conjunto, então o Irã responderá aos Estados Unidos e teremos uma guerra regional. Mas pode ser que esse seja um ataque israelense e que os americanos queiram rotulá-lo como americano para provocar o Irã.
Eu vi na mídia israelense, o Jerusalem Post, por exemplo, que eles se referem a isso como um ataque conjunto entre os Estados Unidos e Israel. Mas, novamente, como você disse, ainda não está claro, nesses estágios iniciais, se isso é apenas uma tentativa de levar os iranianos a atacar os Estados Unidos, de modo que o país passe a ser visto como o agressor. Aliás, Glenn, depois do programa, me lembra de te passar alguns números de telefone. Caso aconteça alguma coisa nos próximos dias, assim você terá pessoas para contatar. Eu farei isso. Bem, muitos países anunciaram ontem que precisam evacuar imediatamente do Irã e de Israel. Alguns também estenderam isso a outras partes da região. Acho que isso, obviamente, prevê a retaliação que está por vir. Então, se agora se confirmar que os Estados Unidos, como a mídia israelense relata, participaram desse ataque ao Irã, o que você acha que vai acontecer? Não nos próximos dias, mas hoje, essencialmente. Se os Estados Unidos atacarem, acho que teremos uma guerra regional. Se eu estivesse na região do Golfo Pérsico, sairia imediatamente, se ainda fosse possível. Não acho que seja inteligente alguém ficar, nem mesmo os ocidentais permanecerem no Iraque. Acho que todos deveriam sair. Se os Estados Unidos atacarem, acredito que o Irã vai interromper o fornecimento de petróleo e gás do Golfo Pérsico. O Irã atacará alvos americanos e qualquer coisa ligada aos interesses dos Estados Unidos. Em outras palavras, essa é uma posição muito ampla para o Irã adotar. Pode significar qualquer coisa. Presumo que isso também dependerá dos alvos escolhidos pelos Estados Unidos. Supondo que os Estados Unidos ataquem o Irã, os tipos de alvos que o Irã escolherá dependerão dos alvos americanos. Não sei esses detalhes, mas o que sei é que se tivermos uma guerra total, se os Estados Unidos atacarem o Irã, será uma guerra total. Será uma guerra regional e o Estreito de Hormuz será fechado. Se os Estados Unidos atacarem, o Irã fará o que for necessário para sobreviver a essa guerra. Todos aqueles países na região do Golfo Pérsico que abrigam bases americanas, todos são cúmplices. No Cáucaso, também são cúmplices dessa guerra. Eles fizeram parte disso. Não podem querer tudo ao mesmo tempo. O regime jordaniano é realmente impressionante que todos esses países da região, mesmo quando o embaixador dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos não se opõem ao regime israelense, tomar a Jordânia, a Síria e partes da Arábia Saudita e do Egito, continuem sendo tão cúmplices dos Estados Unidos. E claro, a Turquia continua transportando petróleo de Baku para Netanyahu. Bem, acho que o dilema para os Estados Unidos, ao lançar um ataque contra um país grande como o Irã, é que isso exige muitos recursos militares. Acho que eles têm cerca de uma centena de aviões de reabastecimento aéreo, simplesmente porque seus caças e bombardeiros não conseguem alcançar o Irã sem eles. Mas, com todo esse equipamento militar na região, isso também dá ao Irã muitos alvos diferentes. Então, torna-se muito difícil para os Estados Unidos, especialmente com relatos de que eles têm defesas aéreas limitadas, porque você sabe, eles também estão lutando na Ucrânia e estamos lutando em todo lugar agora. Então, como você vê as prioridades do Irã? Eles já definiram algum objetivo que queiram alcançar primeiro? Quero dizer, os estados do Golfo, obviamente, tem havido muita tensão com o Bahrein ou os Emirados Árabes Unidos. Quero dizer, de novo, o comando militar iraniano provavelmente não está sussurrando no seu ouvido, mas sabe, como iraniano aí em Teherã, envolvido até o pescoço nessas questões, como você enxerga isso? Você acha que o Irã vai simplesmente atacar tudo de uma vez? Bem, de novo, estou apenas supondo. Se forem apenas os israelenses, então o Irã vai se concentrar em atacar o regime. Mas se os Estados Unidos se envolverem, então o Irã fará o que for preciso para garantir que os americanos se arrependam de atacar o Irã.
Então imagino que atacar bases vazias não seria prioridade. Eles atacariam lugares onde doeria mais, causariam o máximo de sofrimento. E como todos esses regimes foram completamente cúmplices, do Catar aos Emirados, mesmo que esses dois países se odeiem, ambos são procuradores dos americanos. O Catar um apoiador do povo palestino, nem Erdogan, nem qualquer outro. Vemos como todos estão no campo dos Estados Unidos. Portanto, o Catar, assim como os Emirados, é um possível alvo, dependendo do cor. Eu não quero dizer nada, porque não sei o que está acontecendo. Não sei qual é o envolvimento dos Estados Unidos, nem como as coisas vão se desenrolar. Mas se houver uma guerra total, tudo o que posso dizer é que será uma guerra regional. Os aliados do Irã em toda a região, que são muitos e poderosos, irão se envolver. As capacidades iranianas de mísseis e drones são incomparáveis nesta região, de longe. Eles irão se envolver. E há tantos alvos vulneráveis que os Estados Unidos não podem defender, que podem ser facilmente destruídos. Há instalações de petróleo e gás por toda parte. Há petroleiros e navios por toda parte. E cada um desses que for destruído, fechando o Estreito de Hormuz, já é algo significativo. Mas se os ativos na região do Golfo Pérsico forem destruídos, o petróleo, o gás, os petroleiros, então mesmo que o Estreito de Hormuz permaneça aberto, pode levar anos, dependendo de quanto tempo a guerra durar e da extensão dos danos. Pode levar anos para que as exportações de petróleo retornem aos níveis anteriores. E isso causaria danos e sofrimento de muito longo prazo para pessoas em todo o mundo. Isso vem da região do Golfo Pérsico, da Ásia Ocidental e do Cáucaso combinados. Se não me engano, quase 25% do petróleo mundial vem dessa área. Imagine o que isso fará com os mercados. Imagine o que isso fará com as indústrias, com as empresas, com as corporações, com as pessoas em casa, pessoas comuns. Isso terá um efeito devastador, desde o extremo sul das Américas até o extremo sul da África, e você sabe, em todos os lugares, até a Nova Zelândia. Todos serão afetados, e isso será obra dos Estados Unidos. Mas até que fique claro para mim qual é o verdadeiro papel que os Estados Unidos estão desempenhando, realmente não posso dizer muito mais. Porque, novamente, a alegação de que se trata de uma operação conjunta me soa muito satânica. Parece-me, e posso estar errado, que o regime israelense está conduzindo esse ataque e está dizendo que é uma operação conjunta para que os iranianos ataquem ou atinjam algo americano, e então os americanos possam dizer, eles atingiram nosso alvo, então agora fazemos parte desta guerra. Basicamente é isso que acho que está acontecendo. Mas sabe, temos que ter isso em mente, Glenn, que novamente o ministro das Relações Exteriores de Oman foi aos Estados Unidos e estava otimista quanto às negociações, explicando às pessoas ao redor do mundo o que estava acontecendo e como havia sido feito progresso. E ainda assim, apesar disso, assim como durante a Guerra de 12 Dias, os Estados Unidos, em seu apoio, deram sinal verde. Essa parte é óbvia. Mas o regime israelense foi quem executou esse ataque relâmpago. Acho que é uma hipótese muito razoável, porque obviamente os Estados Unidos ajudaram. É impensável o contrário. Mas isso poderia ser um ataque muito mais poderoso se os Estados estivessem mais diretamente envolvidos com todos esses recursos na região. A única razão que se pode imaginar para que eles ajudem, mas não se envolvam diretamente, é por causa da aparência. Como mencionei antes, politicamente é melhor que o Irã ataque, Israel ataque primeiro, e então os Estados Unidos devem de Israel desistir. É mais ou menos. Só a minha última pergunta. Se alguém for são, razoável e lógico, isso não ajuda o caso. Não faz sentido dizer, ok, se o regime israelense, não temos justificativa para a guerra, então se o regime israelense atacar e depois nós atacarmos, isso nos dará uma justificativa. Não dá. Na verdade, acontece o oposto, porque em um mundo são, o agressor seria condenado e marginalizado.
Mas eles querem participar, dizendo que essa é a justificativa deles. É exatamente o oposto. Mas é assim que a lógica funciona para a classe Epstein. E é por isso que os Estados Unidos se tornaram uma ameaça para o mundo. Não é só o Irã, não é só Cuba, é todo o mundo. Todas as regras foram deixadas de lado. Os Estados Unidos esperam que a Rússia, a China, o Irã, o BRICS, todos ao redor do mundo, sigam as regras, mas agora eles estão aberta e explicitamente acima da lei. E é por isso que governos e pessoas comuns de cima a baixo têm um papel a desempenhar. As pessoas precisam protestar, precisam boicotar tudo que seja americano, mercados, supermercados, qualquer coisa. E os governos precisam buscar soluções que marginalizem os Estados Unidos. O Irã fará a sua parte. Se os Estados Unidos atacarem, o Irã revidará com força. Será sangrento, será brutal, será doloroso. Pessoas como eu talvez não sobrevivam. Mas é a única coisa que podemos fazer. Os Estados Unidos precisam ser forçados a recuar. Caso contrário, se os Estados Unidos tiverem sucesso, nada impedirá essa loucura. There will be nothing stopping this madness. Bem, como última pergunta, o que você considera apoio externo? Porque o Irã também não está sozinho. Em certo nível, ele tem aliados regionais no Iêmen, no Iraque, no Líbano e na Palestina. Em uma escala mais global, ele também conta, ao menos indiretamente, eu diria, com o apoio das grandes potências, China e Rússia, em termos de inteligência, possivelmente de alvos, armamentos, defesas aéreas, esse tipo de coisa. O que você espera ver, com base em como essa guerra está começando? Você poderia fazer a pergunta mais uma vez? Bem, o que você espera ver em termos de apoio internacional ao Irã, tanto de seus aliados regionais, do Iêmen, à Palestina e ao Líbano, quanto das grandes potências, ou seja, China e Rússia? Bem, novamente, se for o regime israelense, acho que para o Irã enfrentá-los, puni-los e fazê-los se ajoelhar pode ser feito sem qualquer intervenção de mais ninguém. Essa é a minha compreensão pessoal. Mas se os Estados Unidos se envolverem, então todos os aliados do Irã estarão em guerra. Será uma guerra regional. Não será como um ataque de RPG em algum lugar, não. Será uma guerra total. Do Iêmen, que vem se preparando, até o Iraque. Os aliados do Irã vêm se preparando e assim por diante. Portanto, isso será algo muito grande, algo que os davas não conseguirão controlar, porque há pessoas demais envolvidas. O Iraque é um país enorme. O Iêmen é um país enorme. Os Estados Unidos já perderam a guerra de 7 semanas para o Iêmen, e o Iêmen vem se preparando para a próxima fase. Nos Estados Unidos, seus recursos estão divididos em diferentes lugares neste momento. Ao Irã, há resistência no Iraque, ao Iêmen e a outros no eixo da resistência. Portanto, isso não será algo que os Estados conseguirão administrar. Acho que a comunidade internacional, bem, não sei exatamente como isso vai se desenrolar, mas acredito que isso só fará com que países da maioria global se afastem dos Estados Unidos, se distanciem deles, porque os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais perigosos, estão se tornando de fato um regime fora de controle. E acredito que o ódio ao regime israelense só vai aumentar. Acho que hoje foi outro ponto de virada, em que pessoas ao redor do mundo estão vendo esse regime fora da lei, mais uma vez tentando massacrar pessoas, tentando destruir esforços para promover a paz e a estabilidade, porque essa é a natureza do regime. E as pessoas estão percebendo isso. Não é a primeira vez. Eles tiveram um cessar-fogo no Líbano e todos os dias estão assassinando cidadãos libaneses. Tem um cessar-fogo em Gaza e todos os dias estão matando várias pessoas lá. Estão expandindo sua presença na Cisjordânia, assassinando pessoas, roubando suas casas e terras. E atacam o Irã enquanto os Estados Unidos e o Irã estão em negociações. E fazem isso novamente, enquanto os Estados Unidos e o Irã estão conversando, mesmo quando os mediadores omanitas diziam que as coisas estavam avançando bem.
Isso não vai terminar bem para o regime israelense. This is not going to end well for the Israeli regime. Acho que desculpe, só uma última pergunta bem curta. Muitas vezes, vemos países querendo operar na zona cinzenta, ou seja, não querem estar nem atacando, nem deixando de atacar. Então, por exemplo, o que significa o envolvimento dos Estados Unidos, assim como dos países do Golfo? Porque, uma vez que o Irã comece a retaliar contra Israel, parece muito previsível que os Estados Unidos ajudarão a interceptar o que quer que o Irã lance de volta. E na forma como ajudam, isso significa que também usarão o espaço aéreo dos países do Golfo para fazê-lo. Em outras palavras, eles estão participando, direta ou indiretamente, dependendo de como se queira definir. Mas como você espera que o Irã veja esse tipo de envolvimento? Porque isso é operar nesse espaço cinzento, que permite retratar o Irã, qualquer que seja sua ação, como sendo agressivo ou fraco. You're right, that is a gray zone. Você tem razão. Essa é uma zona cinzenta. O espaço aéreo da Turquia está sendo usado com AWACS e as bases dos Estauzen na Turquia estão sendo utilizadas contra o Irã. O mesmo acontece no Golfo Pérsico e na Jordânia. Todos estão sendo mobilizados contra o Irã. Todos esses países são cúmplices. Mas teremos que ver o que os iranianos vão decidir. Da última vez, os iranianos concentraram-se no regime israelense e, apesar das tentativas dos Estados-Unidos, o Irã conseguiu devastar o regime e forçá-lo a um cessar-fogo. Não posso comentar sobre isso agora porque realmente não sei. Mas, obviamente, qualquer tipo de cooperação por parte dos países da região do Golfo Pérsico, em particular, ou do Cáucaso, será tratada de forma diferente desta vez em relação à anterior. Ainda é cedo para eu dizer, e como não sou um funcionário do governo, não quero dizer algo que possa estar incorreto. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. Sei que as coisas estão bastante caóticas e estressantes aí em Teherã nesta manhã. Então sim, fique em segurança e vamos torcer para que isso não saia do controle. Espero que o regime israelense seja derrotado. Mais importante ainda, as pessoas ao redor do mundo precisam começar a agir em vez de serem passivas. Elas precisam ser muito mais ativas.